compartilhe, mande para as pessoas que precisam de Cristo, que ainda estão ainda no processo. Coloque para ver esses vídeos, se inscreva lá, ative o sininho e tamo junto. Fala galera, tudo bem? Profeta de Boné aqui, juntamente com meu brother Juradez. Mais uma entrevista aqui com, cara, esse fera aqui, esse grande homem de Deus, esse pastorzão, pastor Fábio Melling. Cortando ele aqui, ele é pastor, ele é psicanalista, músico, enfim, se tiver mais algum atributo aí, a gente não sabe, mas ele vai explicar aqui. Pastor Fábio, uma honra ter ele com a gente, viu? Não, o prazer é todo meu de estar aqui, né, com vocês, nesse podcast, nessa entrevista. Muito feliz pelo convite e espero que eu contribua de alguma maneira, né, com a palavra do Senhor. Enfim, com esse bate-papo aqui informal e gostoso aqui. Muito bom. Só o que eu acabei de descobrir aqui hoje, Melling não é o nome dele. É nome artístico. Pois é, Melling veio, eu fui apelidado. O Charles deve assistir, é culpa dele. Que na época do Lago Azul, quando nós nos conhecemos, eu devia ter uns 13 para 14 anos quando eu conheci, ele já estava na Igreja de Cristo. E eu conheci, e daqui a pouco, do nada, ele começou a me chamar de Menegoide, Menenite, aí ficou Menem, vamos reduzir a palavra, né? Menem. Aí o Menem pegou. Aí eu aceitei, eu fiz as pazes com esse Menem, tanto para canal do YouTube, e-mail, eu coloco lá, Fábio Menem. Mas ficou legal, não tive problema com isso, não. Ficou mais seu que o verdadeiro nome, né? Tanto que muitos chamam de Menem, ou Menem, não é nem Fábio, é Menem. E é muito legal, muito bacana isso. Amém, amém. Então a gente, como de praxe, né, a gente conta histórias aqui no canal. O que a gente era antes de Cristo, depois de Cristo, a gente vai fazer essa pergunta também do pastor Fábio, o início dele, como que foi, a época, enfim, ele vai deixar por conta dele dizer aí como que foi esse trâmite todo até chegar ao pastorado, né? E vamos ouvir. Como é que foi aquele caminho para Damasco? Exatamente isso, o processo, né, inicial. Sim. Olha, houve todo um processo para eu me encontrar com Cristo. Mas anterior a esse encontro, houve sempre algo em mim desde criança, que naquele momento eu não sabia explicar. Eu colocaria aí com 6, 7, 8 anos de idade, eu tinha uma inclinação, uma propensão. Havia uma coisa dentro de mim que me levava para as coisas religiosas ou espirituais. Por exemplo, um filme, um desenho cristão, aquilo ali me atraía. Chamava bem a atenção. Chamava. Enquanto as demais crianças poderiam estar brincando de bola, ping-pong naquela época, biloca, né? Palmeteco. Se houvesse uma programação de um desenho, um filme, algo relacionado a cristianismo, aquilo me chamava a atenção. E era algo em mim que eu não sabia explicar. Eu lembro de uma vez que a minha tia Esther, ela me disse algo, eu lembro disso como se fosse ontem, exatamente nessa minha faixa etária, uns 8 anos. A minha tia me encontrou assistindo um filme cristão, se não me engano era até nesse período da Páscoa. E ela disse, olha só que interessante o Fábio assistindo, cuidado, vai se tornar pastor, hein? Ali vem a palavra profética. Ela não sabia da gravidade do que ela estava falando, dizendo. E isso, nesse período dos anos 80, foi em 87 para 88, eu comecei a frequentar a igreja católica, o meu desejo era ser coroinha. Eu vi os coroinhas lá com o padre, né? E eu gostava daquilo, então era o meu desejo, ser coroinha da igreja católica. Mas tinha um amigo, o nome dele era Celso, era amigo da escola, estudávamos lá na escola do Novo Gama ali. E ele era da igreja Casa da Bênção. E ele me fez um convite, vamos lá, vamos. Fui algumas vezes, mas eu lembro que o pastor fez aquele apelo, aquele convite clássico, quem quer aceitar Jesus? Ó, molequinho, eu levantei a mão lá em cima.
Depois da oração, que ele chamou a gente lá na frente, o pastor, olha, que bênção, vocês se tornaram cristãos, crentes, tal, fico feliz. Colocou a gente para a salinha, para ser recebido, aquele lanche, aquela coisa. E eu, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer para deixar de ser crente agora? O que eu vou fazer? E aí o Celso, com muito cuidado, sabedoria, não, calma aí, não é bem assim. Aguarda um momento que você vai entender. E foi a partir daí que eu fui tendo experiência com Cristo, fui aprendendo. E anos mesmos depois dessa decisão por Cristo, é que eu de fato tive a certeza do que era servir a Jesus. Até então eu gostava do ambiente, do culto, né, de tudo, mas não havia explodido dentro de mim com força. Não havia criado ainda consistência espiritual na minha vida. Tempos depois é que isso veio acontecer. E aqui estou, né, com vocês, esse pequeno fragmento, pequeno pedaço do que foi o meu início, né, na vida cristã. Então você teve aquele privilégio de viver uma vida inteira com Cristo ali, então. Isso, claro. De não ter sido seduzido pelo mundo, ou algum momento teve isso? Não, teve bastante. Não, eu tive muitas reincidências, muitas fraquezas. Mesmo após ser pastor, eu digo aqui, mesmo após pastoreando, eu tive muitos conflitos na minha vida, muitas fraquezas. Caí em diversos erros na minha vida que não só me atingiu, como atingiu outras pessoas. Então, nós estávamos até conversando antes da entrevista, que coloca aí 30 anos de caminhada de evangelho que eu encontrei com Cristo. E eu acredito que muitas das coisas que Deus tinha para a minha vida, que era para eu estar realizando, eu não cheguei a realizar justamente por causa desses meus desvios, dos meus pecados. Então, o mundo, eu experimentei não porque eu saí da igreja e fui para boate, eu fui para ambientes geograficamente ditos do mundo. Mas o mundo estava instalado ali no meu coração, era um problema, um condicionamento, um vício, que isso me fazia ficar parado na caminhada, fazia me estagnar na jornada espiritual, me enfraquecia. Então eu tive vários altos e baixos, muitos baixos, mas também todas elas eu vi a mão do Senhor me trazendo de volta, me quebrantando, clarificando, trazendo arrependimento. Então eu até digo isso justamente até para estimular as pessoas a dizer sobre isso, porque nós, enquanto pastores, nós temos que sempre demonstrar aquela imagem de um cara super espiritual que não tem problema, que não erra, fraqueza, né? que não erra. E fica feio dizer para a pessoa que você tem conflitos, etc. e tal. Mas isso é graça, né? Sim, tem um livro, eu não me recordo de quem é o autor, mas o nome do livro é Pastor Não é Super-Herói. Boa. Né? Que é justamente isso, porque os pastores, existe um certo receio por um lado e pelo outro, né? Um lado é que o cara tem receio de assumir erros pelo pré-julgamento que ele vai receber da própria igreja. É verdade. E o outro, ele tem receio porque eu sou o pastor e eu não posso demonstrar fraqueza. Então fica, às vezes, aquilo ali. Correto. Isso pode levar também a problemas graves, né? A gente vê aí, ultimamente muitas notícias de pastores se suicidando. As pessoas, nossa, o pastor se suicidou, o pastor tirou sua própria vida, porque o peso é muito grande, ele fica contido. Ele fica contido para ele, tem que passar uma imagem para o povo de que está tudo bem, mas somos seres humanos, nós temos problemas também. Então vira aquela panela de pressão dentro, né? O cara não tem para onde jogar. Então a gente precisa de ter um relacionamento com Deus, claro, primeiramente, mas a gente precisa ter amigos, de carregar a igreja, a própria igreja, de carregar no ombro também o fato do pastor, né? De orar, de estar interagindo, conversando, sabendo também da caminhada dele, porque ser pastor não é fácil. Sim, aquele famoso, o pastor está precisando de ajuda, Isso. quer conversar. Exatamente. As pessoas tendem a dizer que o pastor quebra galho de tudo. É de madrugada, ele faz tudo na verdade. Mas não sabe que ele tem uma família, que ele é uma pessoa de carne e osso e que foi levantado por Deus para fazer o
dar continuidade ao ministério de uma forma assim tão gigantesca que as pessoas não entendem isso. Precisa tanto de apoio espiritual quanto a sua própria ovelha. Sim, sim, sim. Porque aquela coisa, o telefone do pastor, ele toca para situações mais absurdas às vezes, né? Eu vi uma tirinha uma vez que tava na tirinha lá, o cara ligando pro pastor de madrugada, 3 horas da manhã, pastor, o senhor tá acordado? Ele, não tava não, mas se me acordou, você tá precisando de ajuda? Ele, tô ora para que eu possa dormir, porque eu não consigo dormir. Então, assim, coisas boas, mas coisas que acontecem. É verdade. Quando a gente, quando estamos em fraqueza e a gente não admite, a gente cria aquela fachada, né? Sim. A gente vira um ser hipócrita, porque tem que vestir aquela capa, né? E daquela pseudo força espiritual, né? E aí, por causa dessa hipocrisia, você vai matando a sua vida, matando a sua alma, se esquecendo que você tem que estar diante de pessoas que reconheçam as suas limitações e você tem que ser totalmente transparente em relação a isso. Do contrário, o pastor mata o ser humano. Sim. Por isso que está vendo exatamente o que você disse, pastores em depressão, se suicidando. Por quê? Porque eu quero salvar o pastor, mas eu estou matando o Fábio. E aí o pastor, ele só é salvo se eu cuidar do Fábio. Aí tem a ver com a família, tem a ver com as suas emoções, tem a ver com muita coisa que abrange esse mundo pastoral. Eu dou 10 em alguns pastores que, inclusive até o padre Fábio de Mello fala isso de uma maneira muito clara nas entrevistas que ele teve sobre a depressão que ele teve, tudo aquilo. Então ele falou assim, sem medo, sem receio de ser julgado, mas isso foi uma maneira dele dizer, olha, eu sou humano, eu estou ministrando aqui para vocês a missa, né? Mas eu preciso de cuidado tanto quanto vocês. Tenho as mesmas limitações que vocês, As né? mesmas limitações. E as pessoas não percebem que isso gera saúde espiritual, gera saúde mental. Enquanto eu sou pastor, e você é um presbítero, por exemplo, é doente eu dizer que eu não preciso de você, justamente porque hierarquicamente, né, eu sou maior. Diante de Deus isso é besteira, balela. Tem só uma patente maior ali, a gente né? é igual, está nivelado aqui, o piso é nivelado para todos. Eu preciso tanto de você quanto você precisa de mim. O teu dom me ajuda, Sim, sim. o meu dom te edifica, o dom do jornalês nos edifica e assim a gente tenta viver sem essa máscara hipócrita, né? E viver sadiamente, né? Uma vida emocional e espiritual, com certeza. Sim, você falou isso. A própria Bíblia diz isso, né? Que um corpo ele não tem só braços, ele tem braço, ele tem dedo, ele tem orelha. E um é importante para que o outro funcione bem. Né? Ele se encaixa, igual um relógio. Tem engrenagem grande, tem engrenagem pequena, mas elas funcionam e se encaixam perfeitamente onde que o funcionamento do relógio acontece. E se você tira a menor peça que ele tem, ele para. Eu vejo assim, fazendo um paralelo, uma igreja e um hospital. O hospital são várias pessoas, né, com diagnósticos diferentes. Lá tem o ginecologista, enfim, tem o médico de cabeça, do joelho, do braço. Todos na sua função. Na igreja é só o pastor que cuida de todo mundo, enfim, sobrecarrega demais. Sim. Entendeu? Por isso que as pessoas falam que, não, mas o pastor é de Deus, ele tem unção, ele tem isso. Mas são problemas que às vezes o pastor até fica assim, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou me doar isso? Quando é uma igreja maior, que tem um suporte legal, existem seus pastores, sua liderança e vai distribuindo. Quando você pega uma igreja menor, né, e que aquela base não foi saudavelmente levantada, ninguém consegue resolver determinado problema, só sobra para o pastor. Sim. Aí isso sobrecarrega. Então a base da igreja tem que ter, os seus aliados precisam entender o seguinte: eu preciso carregar essa carga também, já que eu sou um levantado de Cristo. Entendeu? Então, ser levantado pastor é eu jogar 2 sacos de cimento em cada lado. É como o próprio Jetro, né, fala com Moisés. Ele fala, não, cara, se tu ficar cuidando sozinho, julgando sozinho, esse povo tu vai morrer. É pesado. Vamos dividir, vamos fazer grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10 e vamos dividir a carga. Porque o pastorado hoje precisa disso, distribuir a carga. Claro. É distribuir, ele entender. Claro que eu já vi casos também de pastores de não querer.
está se matando, está morrendo e não quer distribuir a carne. Aí é um Vou problema. agir unicamente para ele. Aí, sim, esse é um sim. problema. Não é porque eu sou pastor, é a minha obrigação. Não, a nossa obrigação como pastor é cuidar de ovelhas. Agora, dividir fardo, a coisa muda. Então, eu vejo isso como ciúmes, né? Sei lá, talvez o membro se destaca muito um pouquinho e fala, opa, vamos puxar o tapete dele. Eu não sei, mas já ouvi isso acontecer em alguns lugares. Às vezes essa dificuldade de cuidar de 3, 4 dentro da família ali. Sim. Imagine de uma multidão Exatamente, de 20, aí é- 30, 40, 50 pessoas. E no Novo Testamento, a sugestão, a direção, não é nem sugestão, é a direção, é que o corpo de Cristo ele busque o quê? Os dons do Espírito Santo. Né? Os dons, Exatamente. porque é o que vai gerar a edificação do corpo. E aí a gente volta novamente para essa questão do pastorado, porque o pastor não tem os 30 dons do Espírito Santo. Não tem, ninguém Não. tem. Até porque o Espírito ele dá de acordo com a vontade dele para cada um, né? Para cada um. Então, o que o corpo de Cristo precisa? De pessoas com essa consciência de que eu preciso conhecer o dom espiritual que o Espírito quer me oferecer. Porque eu estou aqui chamado para crescer, para fazer a igreja crescer em qualidade, né, em quantidade, gerar saúde no corpo. Porque por que será que o Espírito Santo abençoou tantas pessoas, somente aquela família, aquele rapaz, aquela mulher, daquela igreja, ela não vai ser beneficiada pelo dom do Espírito Santo, né? Não tem cabimento essa compreensão. Então, a falta da compreensão, do chamado, da vocação do indivíduo na igreja, essa falta dessa consciência pode fazer com que o corpo sofra, porque senão o pastor vai pensar, não, o único que pode orar sou eu, o único que tem o dom de curar sou eu, o único que tem o dom da profecia sou eu. Não, mas o corpo, se ele tiver essa consciência que eles podem se ajudar, se edificar, quando cada um busca essa direção, busca o conhecimento, você partilha, você distribui, você divide responsabilidades, porque o pastor pode até querer convergir para ele tudo, mas uma hora vai ficar uma bagaceira. Sim, sim. Vai atingir a casa, a esposa, os filhos, ele não vai conseguir cuidar da casa, nem do ministério, nem da igreja. Então precisa de gente consciente, que busca essa direção do Espírito Santo para que a igreja cresça em edificação e nos dons. Eu acho que precisa, sim, hoje, uma ênfase na busca dos dons espirituais. Sim, é uma coisa que tem se perdido muito, né? Eu estava conversando com um amigo um dia desse, justamente sobre isso, os dons. Todo mundo quer o dom de línguas. E a Bíblia diz que esse é o menor dos dons. O menor dos dons. Né? Então, assim, e esquece dos demais. Não quer mais os outros, porque hoje se criou uma máscara dentro da igreja que aquele que não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Exato. Então as pessoas pararam de buscar mais os dons do Espírito em si, né? E se focar apenas nisso. E aí onde você até falou que aí por conta disso o cara não consegue fazer, o pastor ele não consegue cuidar tudo direito. Ele vai ter tudo meia boca, ele vai cuidar meia boca da casa dele, ele vai cuidar meia boca da igreja, ele vai cuidar meia boca dos membros que ali estão precisando. Né? Porque ele não quis tudo para ele e no final das contas não teve nada. Exatamente. Isso aí, vamos de música, né? Já que o pastor também é músico, né? Canta uma canção pra que marcou assim a tua entrada, né? A famosa música para os meus ouvidos. Essa aqui, na minha conversão, foi que todo mundo tem, né? Se não fosse Jesus Cristo em minha vida, que seria do meu viver? Hoje eu tenho a salvação, tenho a paz de Deus no coração. Se não fosse Jesus Cristo em minha vida, que seria do meu viver? Hoje eu tenho a salvação, tenho a paz de Deus no coração.
coração. E posso até cantar, louvar teu santo nome. E posso até cantar, dizer que Ele é santo. E posso até cantar, louvar teu santo nome. E posso até cantar, dizer que Ele é santo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você pode pôr a mão nele aqui, olha, não tem febre, já passou a febre, mas ainda assim é uma coisa exclusivamente para ele é tão gracioso, benevolente. A minha pergunta é, você adora quando não está no templo? Estou chorando. Vitória, vai chorando, gente chora. Chora.